o Wesley aceita a proposta do Manchester City, né? Também tem aí, pessoal, informação sobre o possível retorno de Lucas Paquetá. Flamengo com retorno importante para esse jogo da LDU, que é decisivo, né? E também tem a situação de Roberto Firmino no ataque do Flamengo. Essas e outras você vai acompanhar agora no canal FlaTube, pessoal. Então, pessoal, se você é novo por aqui, peço aí para você se inscrever no canal FlaTube, né? Deixar seu like, compartilhar o vídeo. Vamos estar sorteando uma camisa do Flamengo oficial. Para participar, só basta ser inscrito e comentar: eu quero participar. Pois é, o Flamengo, né, que entra em campo nessa quinta-feira, né, jogo decisivo contra a LDU, né? Flamengo que precisa aí no mínimo por um resultado de 2-0, né? Para quê? Porque com o jogo que aconteceu ontem entre o Deportivo Táchira e o Central Córdoba, né? O Central Córdoba ganhou de 2-1. Isso aí, esse resultado não foi bom para o Flamengo, né? Até porque o Central Córdoba foi para 11 pontos, deixou a LDU com 8 e o Flamengo com 5, né? O Deportivo Táchira 0. Então, o resultado tem que ser uma vitória sobre a LDU, no mínimo por 2 gols de diferença, porque o Flamengo vai assumir, né? Mesmo o número de pontos da LDU, mas assume a vice-liderança da sua chave e pode ir para a última rodada da fase de grupo aí da Libertadores, precisando, claro, uma vitória em cima do Deportivo Táchira, né? Mas se o Flamengo não conseguir uma bela vitória sobre o Deportivo Táchira, pessoal, então vamos ser bem realistas, não merece, né, sequer passar de fase, né? Mas eu acredito na vitória, né? O Flamengo vai estar com apoio da torcida, né? A torcida vai lotar cerca ali de 65 mil torcedores. Eu acho que vai trazer, né? Vai apoiar a equipe e eu acredito na vitória, né? Inclusive, eu ainda acredito, pessoal, o Flamengo se classificando na primeira posição do grupo, né? Eu sei que é complicado de entender, mas eu vou explicar. O Flamengo vence a LDU por, vamos lá, 2-0. O Flamengo o Central Córdoba fica com 11 pontos, o Flamengo fica com 8, a LDU com 8 e o Deportivo Táchira 0. Vai para a última rodada. A LDU precisa vencer o jogo para chegar aos mesmos 11 pontos. A LDU vence, né? Até porque a LDU vai jogar em casa com o Deportivo Táchira. A LDU vence, vai para 11 pontos. Central Córdoba, 11 pontos. Flamengo vence o Deportivo Táchira, 11 pontos. Então isso aí quem vai definir o saldo de gol, né? LDU e Central Córdoba, creio eu que vai ser um jogo difícil, né? Até porque as duas equipes podem cair fora, né? Então vai ser um jogo difícil. O que a gente espera é no mínimo ali um gol de diferença ou para um ou para outro, né? Claro, se o Central Córdoba vencer é o primeiro, mas se a LDU vencer vai ficar com saldo de gol. E o Flamengo pega o Deportivo Táchira, que para mim no mínimo aí um 3-0, né, pessoal? Então o Flamengo ainda pode sim chegar a ser líder desse grupo. Incrível, né? Pessoal, Libertadores tem dessa, né? Às vezes você pensa que o time não vai vencer. Claro, a indignação do torcedor flamenguista é porque sabe, né? O Flamengo hoje tem equipe para disputar primeira posição, só não do seu grupo, mas no geral, pessoal. O Flamengo tem uma equipe, né? A expectativa do torcedor quando começou o ano era por o quê? Uma bela campanha na Libertadores, e vamos ser realistas, né? Eu acho que o Flamengo faz uma péssima campanha na Libertadores. Isso é um fato, né? Mas para esse jogo da Libertadores, pessoal, vamos contar, né, com um reforço. Pois é, né? De La Cruz era um jogador que poderia não jogar, mas foi liberado, né? As informações que chegam aqui, De La Cruz vai jogar, vai para o jogo, então sem sombra de dúvida é um reforço, né? É um reforço porque Felipe Luiz já está com muitos problemas, né? Muitos problemas. Inclusive, não vai poder contar com esse jogo, não vai poder contar com Gonzalo Plata. Gonzalo Plata, a expectativa é que ele volte contra o Botafogo no final de semana. Não vai poder contar nem com Pulgar e nem com Ala, né? O jogador talvez vai ficar aí fora 3 jogos, né? São jogadores, claro, Ala não é tão importante assim, mas sem sombra de dúvida, pessoal. Pulgar, né? Titular absoluto, né? Sem sombra de dúvida.
é um cara que vai fazer falta, né? O torcedor flamenguista fica preocupado, né? Por quê? O possível substituto vai ser Everton Araújo, né? Everton Araújo. Não se sabe se Felipe Luiz pode deslocar Léo Ortiz para jogar nessa posição aí de Pulgar. Vale ressaltar aqui que Ortiz tem ótimo passe, né? Já jogou várias vezes nessa posição. Eu não acredito porque Felipe Luiz é aquele cara que ele tá defendendo o Everton Araújo a qualquer custo, né? Então, seria Pulgar e Everton Araújo, né? Mas para mim, eu vou ser bem realista, pessoal. Acho que Everton Araújo não vem jogando bem no Flamengo. Uma coisa que eu tô percebendo, uma coisa é você defender um jogador, mas uma coisa é você defender com unhas e dentes, né? Felipe Luiz está defendendo com unhas e dentes, nada mais nada menos que Bruno Henrique e do que Everton Araújo, né? Inclusive no último jogo aí do Flamengo na coletiva, ele defendendo o Bruno Henrique, que o Bruno Henrique fez uma excepcional partida, uma grande partida, quando na verdade a gente sabe que não fez, né? E não vem fazendo, né? Vem sendo um jogador que para mim não vem jogando bem no Flamengo, mas tem muitos que vê desse jeito, eu não vejo, né? O Flamengo não vem fazendo uma grande temporada, principalmente da Libertadores. O torcedor do Flamengo sabe disso, o torcedor do Flamengo tá cobrando, porque sabe que o Flamengo pode jogar mais na Libertadores, né? E principalmente Bruno Henrique, Everton Araújo a gente talvez não possa cobrar tanto, é um garoto, né? Podemos dizer assim. Mas pessoal, sem sombra de dúvida, com Dela Cruz ali, talvez pudesse adiantar um pouco Léo Ortiz, mas como a gente conhece Felipe Luiz, ele não vai fazer isso, porque fazendo isso ele tá deixando o garoto da base, né, para trás, né? Sem sombra de dúvida, eu tenho quase certeza que ele não vai fazer isso. Eu acho que a dupla de volante realmente vai ser Dela Cruz e também Dela Cruz e Everton Araújo. Essa daí é uma definição que a gente só vai saber antes do jogo, mas vai ser isso, né? Volto a lembrar, Central Córdoba 11 pontos, LDU 8, Flamengo 3, Deportivo Tátira 0. Outro jogador que tá próximo, né? Tá próximo de voltar aos gramados, pessoal, é Vina, né? Excelente notícia, Vina que lateral esquerdo, né? Lateral esquerdo uruguaio, da seleção uruguaia, né? Felizmente sofreu uma grave lesão. Graças a Deus o Flamengo ainda tem no seu elenco ali dois. Eu sempre digo que o Flamengo, todos os laterais do Flamengo é de seleção, né? Pela direita, Wesley, seleção brasileira, e Varela, seleção uruguaia. À esquerda, Ayrton Lucas, que era da seleção, né? Tinha sido convocado, seleção brasileira. Alexandre, que inclusive foi convocado na última convocação. E, por fim, Vina, que é da seleção uruguaia, né? Então, o Flamengo está bem servido de laterais, né? A expectativa é que ele volte para o Super Mundial de Clubes, né? A lesão do joelho que ele sofreu foi um trauma. Então, o Flamengo está mantendo uma cautela, né? Para não querer evitar outras lesões com Vina, né? Vai voltar aos poucos, sem antecipar. O Flamengo que teve apresentação, né? Teve reforço, né? O retorno de Rodrigo Caio, né? Rodrigo Caio vai ser auxiliar, né? Para mim é um jogador que... Jogador não, né? Foi um jogador que se identificou muito com o Flamengo. Então, pessoal, sem sombra de dúvida, eu acho que ele... Eu acho não. Tenho certeza. Chegou para acrescentar. É um cara que entende de futebol. Inclusive, recentemente, quem falou também sobre isso foi Diego Ribas, né? Que recebeu o convite do Flamengo. É outro cara que é identificado com o clube. E que também eu acho que poderia ter um cargo ali na comissão técnica do Flamengo, né? Mas a notícia que pegou todo mundo de surpresa também, pessoal, é a questão aí de Wesley, né? Pois é, Wesley aceitou a proposta do Manchester City, né? As informações que tem que Guardiola, né? Guardiola, o treinador do Manchester City, gostou muito do futebol de Wesley. E o Manchester City estaria disposto ali a pagar mais ou menos 35 milhões de reais. De euros por Wesley. Claro, o Manchester City já apresentou a sua proposta, né, para Wesley, né, a proposta de carreira, né, como é que ele vai ganhar, quanto ele vai ganhar, tempo de contrato, ok? Só que falta chegar uma proposta oficial para o Flamengo, né?
E o Flamengo está esperando é mais ou menos isso, né? Mas o Flamengo talvez possa igualar, né, os números de Vinícius Júnior, pessoal. Talvez, claro, a gente sabe que quando um clube chega para contratar um jogador que oferece 35 milhões logo de cara, ele tem um pouco a mais para oferecer, né? Claro, 35 milhões, aproximadamente 220 milhões de reais. Nesse valor aí seria maravilhoso, pessoal. Então, se um clube chega com 35, claramente ele pode chegar ali próximo da casa dos 40 milhões de reais, né? Vai ser a segunda maior contratação, venda do Flamengo, né, para o futebol europeu, só ficando atrás do Vinícius Júnior. Mas tem um porém, né? Talvez o Manchester City já queira o jogador antes do Mundial de Clube, né? Falta lembrar aí que o Mundial de Clube está em cima. Mas nada que uma conversa não se resolva, né? O Mundial de Clube é um mês, pessoal. Então, sem sombra de dúvida, é um jogador. Claro, o Flamengo vai perder? Vai, mas pessoal, eu acho que o torcedor flamenguista tem a consciência e sabe. O Flamengo não tem como segurar uma proposta de aproximadamente entre 35 a 45 milhões de euros para o Wesley, pessoal. Você ter noção, o Vinícius Júnior foi a maior venda da história do Flamengo, foi 45 milhões. Vinícius Júnior, um atacante. O Flamengo está vendendo um lateral direito, né? Inclusive, vamos ser bem realistas aqui, né? Um lateral direito onde queda de rendimento depois que ele foi para a seleção brasileira é absurda. Você pode deixar a sua opinião aqui, você concorda? Depois que o Wesley foi para uma seleção brasileira, ele não jogou mais bola. Claro, vem mantendo aquele nível. O Wesley estava jogando aqui, pessoal, nesse patamar. Quando ele foi para a seleção brasileira, que ele retornou, ele começou a jogar aqui, ó, lá embaixo. Então, teve uma queda de rendimento, isso aí a gente sabe que é normal também, né? Até porque o jogador não vai se manter num padrão que ele vinha mantendo, né? Sempre ali um padrão alto. É normal, faz parte, não estou aqui criticando, estou apenas dizendo, né? E se tem um momento para o Flamengo vender o Wesley, é agora. Então, se o Manchester City já apresentou a proposta, ele já deu ok, quer ir para o Manchester City, agora chegar a proposta oficial para o Flamengo, né? E o Flamengo fechar. A gente espera que consiga, né? Arrancar ali. Vai oferecer 35 milhões, o Flamengo não. Vender 45. Aí o Manchester City vai lá, vou lhe dar 35. 35 não, 40. Então, é negociação, pessoal. É uma negociação. Flamengo, as informações que tem que tá à procura, sim, já de um lateral direito, né? Não se sabe, não se tem informação ainda de qual seriam esses jogadores. Paparazzo Rubro-Negro vazou a informação aí que o Flamengo, a equipe de scout do Flamengo, né? Estaria aí com 200 nomes mapeados. 200 nomes mapeados. Entre eles tem muitos jogadores aí da posição de lateral direito, né? Mas é isso, sem sombra de dúvida, segunda maior venda da história do Flamengo, né? O Wesley é um cara aí que eu sei que tem muito torcedor flamenguista que diz, possa estar passando um filme na cabeça e dizendo, que venda é essa, né? Pois é, porque tinha muito torcedor que achava que o Wesley não era jogador para jogar no Flamengo. Isso aí é um ponto, né? E hoje o Wesley se transformou no melhor lateral brasileiro da atualidade. É um ponto. A gente tá reclamando que o patamar de Wesley caiu, né? Que ele vinha jogando muita bola, né? Pois é, mesmo ele não jogando aquele futebol que a gente tá acostumado a ver, mas ele mantém um padrão, né, pessoal? Ele não prejudica, ele tá sempre apoiando, sempre participando. Mas, claro, o torcedor flamenguista estava empolgado porque o cara vinha destruindo. Mas, volta sempre a dizer, é normal, pessoal. Isso aí é normal. E sobre contratações, né? Surgiu as informações aí que o Flamengo, né? Teria possível retorno de Lucas Paquetá. Será, pessoal? Pois é, né? Vale ressaltar que o West Ham, né, estaria, né, colocou Paquetá à venda por 35 milhões de euros. Claro, os valores aí é absurdo para o Flamengo. Não, o Flamengo não vai. Claro que o Flamengo não vai pegar o dinheiro de Wesley e contratar Lucas Paquetá. Mas o Flamengo está monitorando sim a situação, né? Inclusive, vários meios de comunicação dando essa notícia, o Paparazzo Rubro-Negro, o Flazoeiro, né? Todos trazendo essa notícia, que o Flamengo estaria monitorando, né, a situação. Mas claro, o Flamengo também ainda está acompanhando, né, vendo a resolução daquele julgamento, né, que o Paquetá está envolvido na Inglaterra, né? Isso aí deve se resolver até junho ou julho, né?
Mas o Flamengo está monitorando. Claro, quando um clube chega e coloca o jogador à venda, 35 milhões de euros, né? Pessoal, o cara colocou a 35, isso aí pode ser negociado, né? Vamos lá, 20 milhões de euros. Caberia para o Flamengo? Será que realmente vale a pena? O Flamengo sempre está disposto a negociar com grandes jogadores, né? Principalmente quando o jogador é cria do Flamengo, né? O jogador é cria do Flamengo, quer voltar a vestir a camisa do Flamengo, sem sombra de dúvida, seria um reforço de peso. Mas o Flamengo hoje tem, podemos dizer assim, uma diretoria profissional que analisa, vê se realmente vale a pena. Vale a pena para o Flamengo investir 20 milhões de euros? Será que vale a pena? Chega para jogar em que posição? Posição de talvez de Arrascaeta, né? Lucas Paquetá é aquele jogador, pessoal, que a gente sabe que no Flamengo ele já jogou até de atacante, né? Segundo atacante, né? E fez gol, né? Fazendo sempre gols, né? É um cara que é decisivo. Talvez o filme dele esteja um pouco queimado lá na Inglaterra. As informações que chegam, ele estaria disposto sim a voltar ao futebol brasileiro, quer voltar ao futebol brasileiro. Então, sem sombra de dúvida, quando um jogador desse tipo quer retornar ao futebol brasileiro, o primeiro clube que ele procura é o clube de coração, né? Então todo mundo sabe que Paquetá, clube de coração, é o Flamengo, e ele procurou o Flamengo, né? Agora vamos aguardar, né? Mas eu já deixo aqui a minha opinião, né? 35 milhões de euros para o Flamengo nesse momento, para mim, não valeria a pena. Você pegar o dinheiro de Wesley, investir em Lucas Paquetá, né? Para ressaltar que no início do ano o Flamengo controlou um pouco as contas, né? Então, chegar ali aproximadamente, claro, 35 milhões de euros por Wesley, 220 milhões de reais, já tira o Flamengo dessa situação. O Flamengo não vai pegar esse dinheiro e investir todo em Lucas Paquetá. Eu não acredito. Claro, por exemplo, se for 20 milhões de euros parcelado, né? Aí sim, talvez pudesse, não. Vai ter uma negociação. Sei que todo torcedor flamenguista quer Lucas Paquetá, mas acho que o torcedor flamenguista tem que ser diferente daqueles corintianos, né? Que quer, por fim da força, que o clube vá lá, contrata o jogador, não importa de onde vem o dinheiro, se vai pagar, se não. O Flamengo aqui é diferente, pessoal. O Flamengo vai no mercado, faz contratações, paga, mas um pé no chão, né? Não adianta querer entrar em desespero, trazer a qualquer custo só porque o cara quer jogar no Flamengo, né? Falando aí que cara quer jogar no Flamengo, a gente trouxe ontem aqui também no vídeo, né? E surgiu a informação aí que Roberto Firmino, né, estaria disposto a jogar no Flamengo, né? Inclusive, o GE hoje trouxe essa matéria, né, essa informação. Firmino vai para o Flamengo? Veja o que sabemos sobre o assunto, né? Pois é, o atacante tem contrato, né, com o clube que é da Arábia Saudita até o meio do ano de 2026, mas quer voltar para o Brasil. Pessoal, vale ressaltar que Firmino é um grande atacante, né? Inclusive, ele é o melhor jogador da Champions asiática, né? Sem sombra de dúvida. É um grande jogador. Tá no clube saudita. Inclusive, fazendo gols, né? E vários gols, né? É um jogador que, sem sombra de dúvida, se chegasse no futebol brasileiro, ia fazer sucesso, né? Vale ressaltar que Roberto Firmino tem 33 anos, né? Mas é um jogador que não tem histórico de lesão. É um jogador que podemos dizer que fez sua carreira toda na Europa. É um centroavante, né? O Flamengo já trouxe Juninho aí para a posição, né? Juninho que chegou para substituir Pedro. Claro, não caiu ainda nas graças da torcida, mas sem sombra de dúvida, a expectativa do torcedor flamenguista é que ele comece a jogar bem, né? Mas para isso, Felipe Luiz precisa dar oportunidade, né? Como tá dando a Bruno Henrique, né? Bruno Henrique não vem jogando bem, Felipe Luiz dando as oportunidades, né? O torcedor espera que ele dê a Juninho. Mas sobre Firmino é isso aí, né? Já trouxe a informação, ele quer jogar no Flamengo, só que tem alguns empecilhos, pessoal. Por exemplo, Firmino ganha por ano no clube saudita, né? 22 milhões de euros por ano. Quer dizer, ali quando você transforma isso em real, os valores ficam sem comparação com o Flamengo, né? Por exemplo,
E vai dar mais ou menos ali 1.800.000 euros por mês, né? 1.800.000 euros por mês dá mais de 10 milhões de reais, pessoal. Então, para ele voltar ao futebol brasileiro, ok, ele quer jogar no Flamengo, mas ele tem que reduzir aí, eu vou ser realista, 80% desse salário, né? Ok, 80%, ganhando 2 milhões, já é um bom salário, né? Já que ele quer vir para o futebol brasileiro, quer jogar no Flamengo, quer estar próximo da sua família, né? Vale ressaltar que Roberto Firmino é brasileiro, é nordestino, né? Então, se ele realmente quer voltar para o futebol brasileiro, quer vir para o futebol brasileiro, ele vai ter que reduzir esse salário. E a gente sabe, todo jogador que quando quer vir para o Brasil tem que ter uma redução gigantesca de salário, né? Pois é, pessoal, então é isso aí, né? Flamengo aí precisando vencer o jogo nessa quinta-feira, jogo decisivo. E eu creio que vai vencer, eu creio que o Flamengo ainda vai se classificar em primeiro, com um reforço importante, né, de Dela Cruz, apesar de ter 2 desfalques aí, Pulgar e Alan, mas tem reforço aí, né? Tem o Wesley aceitando a proposta do Manchester City, falta só agora acerto entre Flamengo e Manchester City. Flamengo ali querendo aproximar os valores de Vinícius Júnior, né? Foi a maior venda da história, sem sombra de dúvida vai ser a segunda maior venda da história, um lateral direito. E tem essa situação de Roberto Firmino aí, que para ele jogar no Flamengo, ele vai ter que diminuir esse salário aí em 90%, 80%, né? Tem a questão de Vina também, que está retornando, vai retornar. Ótimo jogador, sem sombra de dúvida. Tem a questão também de Paquetá, que o Flamengo está monitorando. Claro, 35 milhões fora de cogitação, mas o Flamengo está monitorando, olhando, observando, né, o julgamento dele. E quem sabe chegar a vestir a camisa do Flamengo de novo. Então é isso, pessoal. Deixa sua opinião aí, se inscreva no canal FlaTube e até a próxima, pessoal.